Certo, vamos começar falando um pouco sobre ontem, que foi o 104º aniversário do Partido Comunista da China. Podemos dizer que o Partido Comunista da China é um dos partidos mais bem-sucedidos da história moderna, porque ele começou com 13 membros. Quer dizer, eles começaram com 15 membros, mas na primeira reunião só tinham 13 representantes, representando 50 membros. E hoje eles têm 98 milhões, chegando perto de 100 milhões de membros na China. Eles transformaram completamente a China. Então, podemos dizer que é um partido muito bem-sucedido? Um partido muito bem-sucedido. Acho que isso é um eufemismo magnífico. Penso que ele transformou não apenas a China, mas o mundo, e continua fazendo isso até hoje. Seu impacto na China, é claro, foi colossal. Quero dizer, talvez seja importante lembrar o estado da China, foi em 1919 ou em 1921. Mas quando foi fundado, estamos falando de uma situação em que havia uma crise constante na China desde cerca da década de 1840. Era uma situação de deterioração. A dinastia perdeu o controle gradualmente e tornou-se cada vez mais corrupta. Depois, foi atacada pelas potências ocidentais, como sabemos. Houve ações incrivelmente predatórias por parte das potências ocidentais, o que até os britânicos chamaram de guerras do ópio. Eu não sei como isso é chamado na China, mas o fato de serem chamados de guerras do ópio na Grã-Bretanha já mostra o quão vergonhoso foi todo esse episódio. Depois houve, é claro, guerras de agressão incrivelmente cruéis, travadas contra a China pelos japoneses no final do século XIX. Eles também expandiram sua influência sobre a China. Então a dinastia finalmente colapsou na Revolução, que aconteceu em 1911. Mas, como o povo chinês, obviamente sabe, a Revolução Chinesa foi então usurpada pelo general Yuan Shikai, que se declarou presidente da China e depois tentou formar sua própria dinastia, sendo também profundamente corrupto. E para todos os efeitos, não sei se isso é conhecido na China, mas ele era essencialmente um agente do governo britânico. Quero dizer, ele basicamente estava lá para fazer exatamente o que os britânicos mandavam. E então ele levou a China para a Primeira Guerra Mundial, em nome dos britânicos, e permitiu que a China perdesse o controle de suas regiões ocidentais e setentrionais. Houve um período de miséria econômica inacreditável e corrupção na China naquela época. Se você lê relatos sobre o estado da China nesse período, quando o Partido Comunista da China foi fundado, é insuportável. Depois houve o tratamento incrivelmente brutal da China pelas potências ocidentais na Conferência do Tratado de Versalhes, quando a China, que era aliada durante a Primeira Guerra Mundial, foi basicamente excluída da conferência e continuou a ser dividida entre as potências ocidentais. Isso finalmente fez com que o povo chinês parasse seus protestos. Houve os protestos de 1919, que acho que discutimos em um programa anterior. E então, eventualmente, primeiro o Kuomintang, que naquela época era liderado por Sun Yat-sen, começando a liderar algum tipo de reação. E então, finalmente, tivemos a fundação do Partido Comunista da China. E claro, é importante dizer o seguinte, a situação na China na verdade continuou a piorar, porque Sun Yat-sen foi muito bem sucedido em reunificar o país, mas seu sucessor, o general Chiang Kai-shek, era um monstro de corrupção. Enquanto Yuan Shikai fazia o que os britânicos mandavam, Chiang Kai-shek basicamente fazia o que os americanos mandavam. E então os japoneses atacaram novamente, e Chiang Kai-shek abdicou de toda a responsabilidade em relação à sua liderança na China naquele momento. Coube ao Partido Comunista liderar o povo chinês na resistência contra a agressão japonesa. E então, eventualmente, para alcançar a libertação do país e sua plena reunificação e o fim do senhorio da guerra nos anos 1940, e depois para conduzir a China por um caminho de extraordinário desenvolvimento econômico e industrial, desenvolvimento social e material também, e reorganização cultural.
Houve muitos momentos difíceis nos primeiros 20 anos. Erros muito graves foram cometidos, dado o tamanho do desafio. Pode-se argumentar, quero dizer, que não poderia ter sido diferente. Eu sou uma pessoa, aliás, que ainda tem uma visão amplamente simpática de Mao Zedong, de quem me lembro, aliás, devo dizer. E, novamente, quero dizer, dado o que ele conquistou, é impressionante. E claro, desde os anos 1970, como eu disse, vimos a China se restabelecer como uma das principais nações. Não apenas uma das principais, mas como uma das duas maiores potências do mundo. E o povo chinês recuperou sua confiança. E a China, como até o Financial Times admitiu hoje, tem uma economia estabilizada, crescendo rapidamente, talvez sendo líder mundial em tecnologia. Como eu disse, isso mudou o mundo. Então, com isso, quero dizer que só dei um breve resumo de sua história. Não perdi tempo com seus conflitos internos, que, aliás, não me interessam nem um pouco. Realmente não tenho interesse nisso. Sei que algumas pessoas escrevem livros sobre isso. Eu não consigo entender por quê, para ser honesto. A realidade é que se você olhar para o arco da sua história, se você olhar para suas conquistas, se você olhar para o tipo de coisas que eles fizeram, a longa marcha, tudo o que aconteceu desde então, quero dizer, foi absolutamente impressionante. É uma história épica, levando à ascensão épica de um grande país que, aliás, nos anos 1920 no Ocidente, já nem era mais considerado um país. Quero dizer, era praticamente visto como uma futura colônia e às vezes era mencionado como uma civilização, mas nunca nada além disso. Uma civilização que os ocidentais, em grande parte, desprezavam. Quando levei meu filho à China desta vez, ele fez uma pergunta. Sabe, visitamos várias cidades e ele me perguntou algo que achei interessante. Ele disse: acha que Mao Zedong ou Deng Xiaoping teve mais influência sobre a China? Porque uma coisa que você pode perceber, especialmente se for a lugares como Xangai e Shenzhen, é que ele acha que a China de hoje é definitivamente a China de Deng Xiaoping. O que você acha? Acho que é a China de Mao Zedong. E vou dizer o seguinte, acho que Deng Xiaoping concordaria. É importante dizer isso. Deng Xiaoping teve seus problemas com Mao. Quero dizer, ele esteve dentro e fora de favor em vários momentos. Como eu disse, não tenho muito interesse pessoal nas políticas internas de tudo isso. Mas posso afirmar com certeza que em nenhum momento, quando se tornou o líder supremo da China nos anos 1980, ele disse que Mao não foi fundamental para alcançar e criar a estrutura sobre a qual o próprio Deng Xiaoping construiu. E ele nunca argumentou o contrário em nenhum momento. Acho que a maior conquista de todas, a fundamental, sem a qual nada mais poderia ter sido alcançado, foi aquela que o partido, sob a liderança de Mao, realizou entre as décadas de 1930 e 1940, quando, como eu disse, eles finalmente unificaram a China. Qual foi aquele discurso que o Mao fez? O povo chinês? Está na hora de eles se levantarem? Ou algo assim. Você provavelmente conhece as palavras famosas que ele disse na ocasião da fundação da República Popular. Então, eu acho que isso está certo. Acho que tudo o que aconteceu se baseia nisso. Agora, eu realmente acredito nisso. Acho que Mao tinha grandes dons organizacionais. Acho, no entanto, que ele era a pessoa que precisava liderar o partido e o povo chinês através das grandes crises dos anos 30, 40 e também dos anos 50. Acho que depois disso, você sabe, é o que dizem 70% bom, 30% ruim. Aliás, não concordo com nada disso. Mas acho que ele foi moldado naquele período revolucionário. E que a partir de certo ponto, o que a China precisava era de uma pessoa mais voltada para a construção. E eu acho que Deng Xiaoping e Chen Yun, aliás, que eu sei que as pessoas comentam muito na China, sem dúvida, mas que quase nunca é mencionado no Ocidente hoje em dia,
Foram pessoas que precisavam entrar para construir sobre todas aquelas bases e reparar alguns dos danos que o próprio Mao causou. Mas como eu disse, você precisa, no fim das contas, se perguntar, teria existido um Deng Xiaoping ou um Chen Yun sem o Partido Comunista? E o Partido Comunista teria se tornado o que se tornou sem a liderança de Mao. Mao não foi o primeiro líder do partido. Quero dizer, não se deve separar Mao do partido. Mas naquele momento absolutamente crítico, ele era necessário. E eu acho que no fim das contas, isso faz dele o homem mais importante. Agora, como eu disse, talvez outras pessoas, talvez pessoas na China, discordem disso. Eu não quero ser a pessoa, eu não estou escrevendo a história da China. Quero deixar isso absolutamente claro. Acho que uma das piores práticas coloniais do Ocidente, uma das coisas mais insidiosas que eles fazem, é se darem o direito de escrever a história de outras nações. E acho que isso é algo terrível. E especialmente acho que isso não faz o menor sentido com a China, de todos os lugares. Mas posso expressar minhas próprias opiniões, e essas são as minhas. Eu me lembro do presidente Mao, como sempre costumávamos chamá-lo, e me lembro de Deng Xiaoping. Achei ambos extremamente impressionantes. Mas ainda acho que, no fim das contas, a figura histórica foi Mao. Lembro também de Zhou Enlai, aliás, por quem também tenho enorme respeito. Sim, acho que provavelmente a maioria dos chineses concorda com você. O Mao tem muito respeito na China. Sim, ele lançou as bases. Quero dizer, apesar de todos os erros dele durante a Revolução Cultural, o grande salto adiante e tudo mais, quando Deng Xiaoping abriu a China, coisas como a expectativa de vida já tinham aumentado dramaticamente. E então os níveis de alfabetização também aumentaram muito. Então, essas foram boas bases para que Deng Xiaoping começasse a impulsionar suas reformas. Então é isso. E a China é um país unido. Ela já possui certas indústrias fortes, tem uma administração. Isso significa que o que é decidido em Pequim será ouvido, e as pessoas agirão de acordo em todas as regiões do país. Essas não são coisas pequenas, são coisas enormes. Essas são as coisas que a China perdeu durante o século de humilhação. E obviamente foi necessário um movimento extraordinário. E não estou dizendo que Mao teve o único papel. Desculpe, um movimento extraordinário, mas também uma pessoa extraordinária para liderar esse movimento, para reunir tudo novamente da forma como foi feito. Sim, quero dizer, o nível de alfabetização, a educação pública melhorou isso significativamente. Sim. Ok, certo. Sim. A guerra comercial. Então, China e Estados Unidos parecem ter assinado um acordo comercial, mas não sabemos os detalhes, não consigo encontrar muitos detalhes, mas o fato de o Trump não ter feito disso um grande acontecimento, isso não nos diz algo, que provavelmente ele não conseguiu muita coisa com esse acordo? Podemos dizer isso? Isso nos diz absolutamente tudo. Minha própria opinião é que, sabe, o acordo comercial é basicamente o que foi acertado em Genebra algumas semanas atrás. Eles decidiram que manteriam isso de forma permanente, e acho que isso é muito conveniente para a China. A China venceu essa rodada. Absolutamente, quero dizer, completamente. Não há outra maneira de discutir ou descrever isso. Lembre-se de como, em certo momento, diziam que as tarifas que estavam impondo a vários países era uma forma inteligente de isolar a China para forçá-la a fazer grandes concessões. Bem, o que aconteceu com tudo isso? E agora Trump quer ir à China para se encontrar com seu grande amigo Xi Jinping. É bastante interessante. Mas quero dizer, a China venceu. Não há como negar. E em relação a outros países, em um determinado momento, em abril, Peter Navarro disse que eles fariam 90 acordos em 90 dias. Então agora estamos nesse período de 90 dias. Eu não acho que eles conseguiram muitos acordos. Acho que, segundo Lutnick, o mais recente é que eles vão conseguir um dos 10 principais acordos. Então, nesse sentido,
não é apenas essa guerra comercial contra a China, mas, de modo geral, podemos dizer que Trump fracassou. Foi um fracasso. Foi um fracasso completo. Quero dizer, a única coisa que ele fez foi aumentar as tarifas em geral em 10%. E sabe, isso é alguma coisa. Agora, se ele tivesse feito só isso e mantido, ele estaria em uma posição forte para dizer, bem, mudei a direção e o equilíbrio da política comercial dos Estados Unidos. Quais seriam os resultados econômicos finais? É outra questão. Mas ele poderia dizer que conseguiu isso. Mas é claro, ele não fez isso. Ele optou pelas chamadas tarifas retaliatórias. Fez tudo isso. Falou sobre todos os grandes acordos comerciais que iria assinar em outros lugares. Tivemos um com a Grã-Bretanha, que é um acordo sem sentido. E o acordo mais importante de todos é com a China. E ele nem sequer nos diz o que é. Então isso mostra onde realmente estamos. É. Agora, claro, além do próprio acordo, acho que ele ainda, ou pessoas ao redor dele, não sei, estão tentando chegar à China de alguma forma, porque foi noticiado que eu acabei de ver, existem algumas acusações criminais contra a Huawei. E o juiz decidiu que a Huawei deve ir a julgamento porque a empresa tentou fazer com que essas acusações fossem rejeitadas. Agora, parte disso supostamente está relacionada à lavagem de dinheiro, ligada às sanções contra o Irã e coisas do tipo. Na verdade, isso faz parte do motivo pelo qual Meng Wanzhou foi detida. Agora, depois que Xi voltou para a China, a expectativa era de que todas essas acusações fossem retiradas, mas aparentemente não foi o que aconteceu. Pelo menos um juiz está dizendo que eles provavelmente terão que enfrentar acusações criminais no tribunal. Então, veja, eles ainda estão tentando. Este é um caso movido pelo Departamento de Justiça, que é o Departamento de Justiça do Trump. E também, outra coisa é que Trump afirmou que o TikTok tem compradores. Mas o TikTok sempre teve compradores. Esse não é o problema. O problema é que a China não aprova isso. Mas mesmo assim, parece que eles ainda estão tentando fazer algo para prejudicar a China. Você não acha? Bem, absolutamente. Eu não acho que isso tenha mudado em nada. Quero dizer, eles tentaram a opção da guerra econômica, mas fracassaram. Mas ainda não superaram sua hostilidade visceral à China. Quero dizer, isso ainda está lá. Então, sabe, eles ainda estão perseguindo o TikTok. Desculpe, ainda estão perseguindo a Huawei. Eles ainda estão tentando completar o roubo do TikTok, porque foi isso que aconteceu. Eles vão fazer mais coisas. Agora, infelizmente, isso se tornou uma política estrutural nos Estados Unidos. Quero dizer, as coisas que leio sobre a China todos os dias na mídia são simplesmente, na verdade, é horrível. E sabe, o mais extraordinário é que eles arrumam briga com a China e depois perdem. A guerra tarifária foi uma derrota enorme. Mas em vez de aprenderem com isso, simplesmente seguem em frente e arrumam outra briga. Sim, eles nunca parariam. Quero dizer, o principal é que estou aqui vivendo nos Estados Unidos. Eu realmente acho que o mais importante para o Trump e para o governo dos Estados Unidos é focar no país, certo? Existem muitos problemas dentro dos Estados Unidos. Então, o mais recente é que há um grande projeto de lei, algumas pessoas chamam de projeto dos grandes bilionários, porque está praticamente fazendo exatamente o oposto do que deveria ser feito. Por um lado, eles aumentam os gastos, e esses gastos não estão realmente beneficiando o público, mas sim aumentando os gastos militares. Então, eles cortam os impostos para os ricos, o que significa menos receita para o governo, ou seja, entra menos dinheiro, mas os gastos aumentam. Então, claramente haverá um enorme déficit nos próximos 10 anos. E isso está prejudicando os mais vulneráveis. Eles estão cortando o Medicaid e o Medicare a tal ponto que muitos republicanos estão se revoltando agora. Quero dizer, mesmo que tenha passado no Senado, na Câmara há vários membros republicanos que não estão satisfeitos com isso. Então, veja, é isso que esse grande e belo projeto de lei está fazendo. Minha pergunta é, por que o Trump está fazendo isso? Ele não sabe?
que essa não é a melhor abordagem. Ele deveria saber. Bem, você pensaria que sim. E também pensaria que ele tem alguma noção de que isso é algo que sua base eleitoral não vai gostar no final, quando realmente entenderem o que isso significa. Suspeito que o problema com Trump é que ele é como tantas pessoas, especialmente pessoas ricas, um prisioneiro do pensamento econômico ocidental convencional, que diz que a maneira de aumentar a produtividade é dando mais dinheiro para os ricos, porque isso os motivará a trabalhar mais. E a maneira de fazer com que os pobres aumentem sua produtividade é tirando dinheiro deles, porque isso os forçará a trabalhar mais. Acho que esse é exatamente o tipo de pensamento enraizado que ele, e como eu disse, muitos da classe bilionária, e certamente muitos de seus amigos na Grã-Bretanha têm. Bem, veja, esse é parte do problema com a democracia eleitoral ao estilo ocidental. Agora, os democratas estão falando sobre isso. Claro, os democratas são totalmente contra esse projeto de lei, junto com alguns republicanos. E, claro, o sentimento público é que acho que o número é de mais da metade dos americanos absolutamente discordando desse projeto de lei, até mesmo entre os republicanos. Então, é bem possível que, nas eleições de meio de mandato no ano que vem, eles percam carreiras. O Partido Republicano vai ter algumas cadeiras. Mas o problema é que, mesmo que, digamos, esse seja o caso, que o Partido Republicano sofra com isso, já está feito. Sabe, a questão é que acho que, eventualmente, eles ainda vão conseguir e o projeto de lei já está em vigor. Então, é sempre como se a ordem estivesse errada, certo? Já aconteceu. E aí você pune alguém dizendo, ok, não gostamos disso. E eu também acho que nos Estados Unidos sempre é difícil desfazer algo, uma vez que algo está em vigor, uma vez que vira lei, é muito difícil cancelar, não é? Exatamente. Quero dizer, os cortes de impostos do primeiro mandato de Trump nunca foram revertidos. Quero dizer, Biden nunca os reverteu. Ele aumentou os gastos, mas não os reverteu. E exatamente a mesma coisa vai acontecer aqui. Como você disse, com toda razão, isso agora vai se tornar parte da arquitetura econômica e política dos Estados Unidos. E é impossível mudar qualquer coisa em relação a isso nos Estados Unidos. Tenho que dizer, eu tinha alguma esperança quando Trump se tornou presidente. Mas a cada semana que passa, me parece que as perspectivas estão ficando mais sombrias. Quero dizer, ainda existem alguns bons impulsos vindos do governo em algumas áreas, mas quando você olha para a direção geral, tanto nas políticas externas quanto nas internas, me parece que está apenas voltando ao padrão, que é, você sabe, beneficiar os ricos, taxar os pobres, atingir os pobres, retirar as poucas provisões sociais que os Estados Unidos têm, bagunçar completamente a política econômica, bagunçar completamente. Quero dizer, os Estados Unidos não têm políticas econômicas. Não de verdade. Quero dizer, tem políticas fiscais para ajudar os ricos. E é basicamente isso. E a desregulamentação serve para deixar algumas pessoas em Wall Street ainda mais ricas. Mas isso não é realmente uma política no sentido de que, voltando ao que discutimos no início do nosso programa, o Partido Comunista da China e o governo da China têm políticas econômicas. Você pode ver isso com o chamado CHIPS Act, que nunca produziu nenhum chip, e com a infraestrutura que deveria criar todos aqueles pontos para carros elétricos, mas que nunca construiu nenhum. Movem-se grandes somas de dinheiro, mas nunca se sentam realmente para descobrir como fazer funcionar. Eu estava justamente olhando para isso. Isso é relacionado à Ucrânia, sobre o aumento da produção de projéteis de artilharia que eles iriam fazer para a guerra na Ucrânia. Os projéteis de artilharia em si não mudaram muito desde o início do século XX. Então estamos falando de algumas das coisas mais simples de fabricar. E eles iam produzir 100 mil projéteis por mês, o que é uma fração do que a Rússia está produzindo.
which is a fraction of what Russia is producing, and I'm not even going to start on what China can produce. E eu nem vou começar a falar sobre o que a China pode produzir. Mas eles nem conseguiram organizar a fábrica para fazer isso. Tiveram que importar máquinas-ferramenta da Turquia. Tiveram que importar os trabalhadores da Turquia. Não conseguiram fazer as cadeias de suprimentos funcionarem. Não conseguiram reunir o aço. Quero dizer, nada estava organizado. Então houve um pequeno aumento. E agora, aparentemente, a produção de projéteis está caindo novamente, porque não há mais meios de organizar a produção de forma eficiente para nada nos Estados Unidos. E quero dizer, independentemente das críticas que se façam ao Elon Musk, e são muitas, ele é a única pessoa que conheço nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, desde que Steve Jobs morreu, que realmente conseguiu produzir qualquer produto industrial, que parece ter algum entendimento de como organizar a manufatura, as cadeias industriais e esse tipo de coisa. E o que acontece? Ele está sendo banido para a escuridão exterior. Ele não está sendo promovido. Quero dizer, você sabe, de vez em quando você lê, por exemplo, sobre como o governo na China às vezes faz críticas e tem desentendimentos com empresários, industriais, Jack Ma e pessoas assim. Veja o que acabou de acontecer com Elon Musk. E ele é muito mais central para qualquer possibilidade de renascimento industrial e manufatureiro nos Estados Unidos do que qualquer empresário individual na China. A China nunca permitiria que um indivíduo se tornasse tão importante para sua estrutura industrial quanto Elon Musk se tornou para a americana. Mas mesmo assim, os americanos estão se voltando contra ele. Parte do problema que eu percebo, apenas observando, é que há ênfase demais nas eleições em si. Alguns anos atrás, fui a uma reunião de um diretório local do Partido Democrata, por curiosidade. Pensei que onde moro, os democratas têm um controle muito sólido da região, então eles realmente não precisam se preocupar tanto com a eleição local, porque são sempre os democratas que vencem. Achei que eles estariam discutindo a gestão dos problemas locais, como questões nas estradas, e, claro, sempre há o problema dos incorporadores imobiliários construindo propriedades contra a vontade dos moradores, ou talvez construindo um Walmart, coisas desse tipo. Então, são problemas muito, muito concretos que temos. Então eu, como morador daqui, pensei que queria ouvir o que eles estavam pensando. A primeira coisa, quando chegamos lá, eles estavam apenas apresentando diferentes pessoas, certo? E então todo mundo subia e falava, meu nome é e estou concorrendo a isso para a próxima eleição. Achei que isso duraria uns 30 minutos. E depois falaríamos sobre os problemas reais. Não, eles continuaram e continuaram. A reunião inteira foi sobre isso. Não houve uma única palavra sobre questões locais. Fiquei realmente surpreso. Não, eu vivi exatamente a mesma coisa na Grã-Bretanha. E acho que já mencionei que estou em contato com Dominic Cummings, que foi o gerente de campanha e teve um papel importante no Brexit. Ele é um homem interessante e fala sobre quantas coisas estão erradas. Ele diz que um dos problemas na Grã-Bretanha, e é o mesmo nos Estados Unidos e no Ocidente, é que tudo gira em torno do processo e nunca do resultado. Sim, ele está absolutamente certo sobre isso. E eu digo isso, e disse, sabe, não é segredo. Ele não vai ficar irritado comigo por eu dizer isso aqui. O ponto, minha crítica a ele, é que ele está sempre focado apenas no processo, nunca no resultado. Quero dizer, ele está constantemente dizendo, precisamos melhorar essa estrutura, aquela estrutura. Precisamos de mais pessoas analisando essas questões. Mas ele nunca realmente propõe, como vamos de fato alcançar X ou Y? Como vamos construir fábricas para fazer isso? Ou como vamos integrar o Reino Unido para resolver a questão da internet adequada, por exemplo? Que é um problema enorme aqui. Esse tipo de assunto não é mais discutido em lugar nenhum no Ocidente. Quero dizer, é como se basicamente tivéssemos desistido de fazer isso. É muito estranho.
basically given up doing that. It's very strange. Sim, minha prefeita, antes de ser eleita, quando eu conversava com ela sobre como precisamos de um centro cultural aqui, para as pessoas terem um lugar para fazer diferentes artesanatos ou praticar, sabe, como um coral infantil, ou um espaço para quem quer fazer esse tipo de atividade de lazer, no momento não temos nada assim. As pessoas simplesmente lutam para encontrar lugares onde possam fazer o que querem. Ela demonstrou muito interesse e até saiu uma matéria sobre isso no nosso jornal local. Depois que foi eleita, tentei entrar em contato com ela sobre o assunto, mas ela se recusou até mesmo a me receber. Há uma enorme quantidade de atividade nos sistemas políticos do Ocidente. Não há ação. As duas coisas não são iguais. Quero dizer, a atividade constante. Mas veja, eu trabalhei, como já disse, no serviço público jurídico de fato na Grã-Bretanha. E vi isso lá também. Quero dizer, o número de pessoas que realmente faziam algo era minúsculo. No meu escritório, eu era a única pessoa que realmente fazia alguma coisa. Lembro de contar, havia cerca de 40 pessoas acima de mim, cada uma me enviando para diferentes tarefas que queriam que eu fizesse. Mas o que queriam mesmo eram relatórios. Insistiam que eu passasse grande parte do meu tempo apenas escrevendo relatórios. Lembro disso. Mas nada disso jamais resultou em qualquer tipo de resultado concreto. E foi assim que nos tornamos. Vamos ver. Quer dizer, eu não sei o que fazer porque eles vão continuar fazendo isso, os dois partidos. Tinha um cara que eu também conheci naquela reunião quando estávamos saindo. Ele costumava ser republicano, depois virou democrata, então ele foi à reunião. Eu perguntei isso para ele, eu disse, sabe, os republicanos são assim mesmo? Ele respondeu, é pior. Então, o que eu posso dizer? Bem, veja, este é um dos pontos que, novamente, vamos voltar à nossa discussão no início do programa sobre o Partido Comunista da China, que é o fato de ele estar enraizado na sociedade, de uma forma que partidos e movimentos políticos no Ocidente já não estão mais. Partidos e movimentos políticos no Ocidente, como já discutimos muitas vezes, tornaram-se entidades autossustentáveis e independentes que flutuam acima da sociedade. As pessoas envolvidas neles estão envolvidas neles. Elas não têm, de fato, contato com mais ninguém além desse tipo de bolha política. Não vou fingir que conheço profundamente como o sistema funciona na China, mas tenho a impressão de que para as pessoas crescerem na China, elas precisam se envolver em fábricas, em escolas, em escritórios, em administrar coisas nas cidades, em fazer as cidades funcionarem. Assim, você adquire essa experiência de gerenciar pessoas, gerenciar projetos, ter sucesso ao gerenciar projetos. E, gradualmente, você vai acumulando essa experiência e a confiança que vem junto com ela. Ao mesmo tempo, você desenvolve esse senso de contato e relacionamento com as pessoas, algo que nunca se pode adquirir de forma abstrata, por mais bem educado e sofisticado que você ache que é. Acho que essa é uma diferença fundamental. Uma das coisas que notei, aliás, sobre a liderança na China, é que no Ocidente, sempre gostamos de escolher pessoas muito, muito jovens, enquanto na China isso não acontece. Eles não são extremamente velhos, mas são pessoas com histórias de vida. Quero dizer, geralmente estão na casa dos 50 anos ou algo assim, já viram muita coisa e fizeram muito, como eu disse, subiram na carreira. E acho que isso faz uma diferença enorme. Certo, então a mídia japonesa está noticiando que a China planeja convidar Trump para participar do desfile militar pelo 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência em setembro. Enquanto isso, a mídia ocidental, pelo menos não oficialmente, mas estão noticiando, que Trump está se preparando para uma visita à China, supostamente trazendo consigo uma grande delegação. Agora, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China foi questionada sobre isso. A resposta dela foi, sim, estamos nos preparando para a celebração disso,
Fora isso, não há mais nada que eu possa dizer. Então ela não negou. E claro, como você pode ver, o Japão está muito sensível em relação a isso, porque Putin já disse que vai comparecer. Então, se Trump vier, será um evento muito significativo, não será? Sou um grande fã. E, aliás, percebi que Ushakov, que é o assessor de política externa do Putin, disse que essa reunião, a reunião entre Putin e Trump, pode eventualmente acontecer no outono. Será que eles estão pensando que talvez o lugar onde finalmente vão se encontrar seja na China? Isso seria algo extraordinário. Mas, de qualquer forma, não dá para escapar da sensação de que o Trump está meio que invadindo a festa. E veremos se ele vai. Quero dizer, espero que ele vá. E vou te dizer uma coisa, acho que seria bom para ele ir. Em primeiro lugar, isso finalmente restauraria a ideia de que esses foram os 3 países que se uniram para lutar contra o fascismo e o militarismo na Segunda Guerra Mundial. Então acho que há algo apropriado nos 3 líderes desses países, os 3 grandes, se reunirem novamente dessa forma. Acho que isso seria algo positivo. E seria um sinal importante para países como Alemanha, Japão e outros lugares ao redor do mundo também. E claro, há muito para Trump conversar com Xi Jinping. E há muitas coisas que ele precisa discutir com Putin. E acho que se reunir na China provavelmente é o melhor lugar para isso acontecer. E bem, além de qualquer outra coisa, ele veria como um desfile militar é realmente feito. E também acho que o próprio Trump meio que gosta do fato de que se ele trouxer essas grandes delegações e elas assinarem alguns acordos, isso seria algo sobre o qual ele poderia falar bastante. Sabe, isso se encaixa bem, então acho que seria algo bom para ele. Sim, eu acho que sim. Quero dizer, espero que ele faça isso. Eu ficaria satisfeito se acontecesse. Como eu disse, não acho que essa ideia tenha vindo da China, mas provavelmente é do próprio Trump. Como eu disse, às vezes ele realmente tem bons impulsos. Essa seria uma dessas ações. Sim, sim. E ele gosta de atenção. Agora, esse evento definitivamente chamaria toda a atenção. Sim, sim, sim. Ok. Então, Camboja e Tailândia têm uma disputa que não é muito divulgada. Você sabe, as pessoas no Ocidente não prestam atenção nisso, mas mesmo assim é algo interessante. Sabe, há muitas conversas na China sobre isso. O primeiro-ministro da Tailândia está agora suspenso por causa do vazamento de uma ligação telefônica que ele teve com o líder cambojano, Hun Sen. Então, a Tailândia em geral é um governo total Reninho. Sim, e isso não é incomum. Acho que o Camboja também tem uma família real, mas parece que o primeiro-ministro do Camboja, ou os líderes de lá, têm mais independência em relação à família. A família real tailandesa parece estar mais alinhada com o exército deles. Não é aí que está o problema? Acho que sim. Acho que os sistemas políticos são realmente diferentes no sentido de que a monarquia cambojana nunca se recuperou totalmente da crise dos anos 1970. Em 1970, bem, antes de tudo, o rei do Camboja abdicou nos anos 60, tornou-se primeiro-ministro e governou o país por meio de eleições. Depois, ele foi deposto em um golpe em 1970 e acabou primeiro na China e depois na Coreia do Norte, aliás. Mas ele sempre foi amigo da China, só para constar. Norodom Sihanouk. Mas eu não acho que eles tenham estabelecido o mesmo tipo de autoridade no Camboja que tinham antes. Então acredito que Hun Sen, de fato, comanda a maior parte das coisas no Camboja. A Tailândia tem um sistema político extraordinariamente complicado, no sentido de que há eleições, há facções políticas, mas o poder é realmente exercido de uma forma completamente diferente e muito mais opaca, através do palácio, das forças armadas, de todo tipo de figuras poderosas nos bastidores.
E não é fácil, né, Mortis, se está no controle e o que der a combate. Sim, e essa ligação telefônica é muito estranha porque eles têm essa grande disputa de fronteira. É sobre esse templo. E além disso, ao redor do templo há alguns territórios onde recentemente, talvez nem tão recentemente assim, descobriram algumas terras raras. Então, terras raras são sempre um problema agora onde quer que você olhe. Então, eles descobriram algumas terras raras. Claro, isso cria muito mais tensão por causa da questão das terras raras, além da questão do templo religioso. E aí o primeiro-ministro tailandês realmente ligou para Hun Sen. E você sabe, foi basicamente uma ligação privada. As duas famílias se dão muito bem, então ela o chamou de pai, tio ou algo assim, então eles conversaram. De alguma forma essa ligação foi vazada pelo Hun Sen. Por que ele fez isso? Sabe, isso só criou problemas para a atual, acho que crise para a Tailândia. Então, novamente falamos sobre o dia a dia de um líder político. É muito importante para os líderes políticos construírem confiança. Então, o Hun Sen, nesse caso, absolutamente traiu essa confiança, certo? Então, não são apenas líderes ocidentais no Camboja. Ele também traiu a confiança. Era uma ligação privada. Por que ele vazou? Bem, quem sabe? Quero dizer, ele tem uma história muito, como você deve saber, ele tem uma história muito complexa. Quero dizer, ele começou basicamente como um agente dos vietnamitas, se bem me lembro. E então, você sabe, ele consolidou esse controle no Camboja. E não estou aqui para criticá-lo. Quero dizer, sem dúvida ele conseguiu estabilizar a situação no Camboja, eventualmente. Mas como eu disse, ele é um homem complexo e provavelmente tem todos os tipos de motivos próprios que eu realmente não estou em posição de decifrar. Eu me pergunto, estou certo em pensar que a Tailândia está buscando entrar no BRICS, não tá? Ou algo desse tipo. Fico pensando se não há algo acontecendo em torno disso, na verdade. Talvez seja realmente sobre isso que tudo isso se trata. E que Hun Sen pode estar tentando obter apoio americano ou algo do tipo. Não vou fingir que sei muito sobre essa disputa. Eu estava ciente dela, mas não acompanhei em detalhes. Mas quando ouvi falar disso, pensei comigo mesmo. São, mais uma vez, nossos velhos conhecidos, jogando seus jogos de sempre, tentando colocar países uns contra os outros, sussurrando no ouvido das pessoas e dizendo, sabe, trabalhe conosco. Se fizer isso, tudo vai dar certo para você, e você se tornará o centro do desenvolvimento de terras raras no leste asiático e um colosso da ASEAN, ou algo assim. Bobagem, aliás, pura besteira. E Hun Sen deveria saber disso, mas ele está por aí há muito tempo. Então talvez seus contatos com a realidade estejam começando a diminuir. Bem, toda essa disputa pelo templo foi pelo menos em parte causada pela colonização francesa. Quando os franceses partiram, eles deram esse templo, quer dizer, simplesmente declararam que esse templo pertencia ao Camboja. Mas na época, acho que era a Tailândia que estava ocupando o templo. Então, veja, já havia um problema imediato, certo? Então, como você disse, o problema de sempre deixado pela colonização, que depois piorou quando os Estados Unidos entraram para bagunçar ainda mais as coisas, agitar tudo. Exatamente. Certo. O Reino Unido e a Alemanha estão preparados para assinar um tratado de defesa mútua de amplo alcance. Pelo acordo, eles afirmam que qualquer ameaça estratégica a um dos países pode representar uma ameaça ao outro. Bem, eu pensei que isso já era o artigo 5 da OTAN. Então, por que não assinar outro tratado que diga exatamente o mesmo que o tratado anterior, e depois o tratado anterior a esse? De certa forma, o que isso pode estar indicando é que alguns países da Europa, Reino Unido e Alemanha, estão começando a pensar além dos Estados Unidos. Eles estão dizendo para si mesmos que talvez os Estados Unidos estejam gradualmente deixando a cena na Europa e que precisamos pensar em como vamos construir nossas relações de segurança daqui para frente.
A União Europeia agora está ocupada em se dar um papel militar, o que também pode ser, em parte, uma antecipação disso. Mas o Reino Unido tem o problema de estar fora da UE, então está tentando criar laços militares com os principais países grandes da UE, França e Alemanha. E provavelmente é disso que tudo isso se trata. Podemos dizer que eles estão um pouco assustados? Porque também, durante esse período, certo, os Estados Unidos recentemente interromperam o envio de armas para a Ucrânia. Eu não sei exatamente qual é o motivo, possivelmente porque eles mesmos estão com falta de armas, já que também apoiaram Israel. E ainda tem essa proibição de terras raras da China. Então não sei se todas essas coisas estão conectadas, mas de qualquer forma, os Estados Unidos estão interrompendo o envio de armas para a Ucrânia. Isso poderia ser parte do motivo que os levou a pensar, bem, não podemos contar com os Estados Unidos, certo? Isso é... Não acho que a importância da decisão dos Estados Unidos de interromper o fornecimento adicional de material militar para a Ucrânia, ou pelo menos de pausá-lo, possa ser subestimada ou superestimada. Quero dizer, é algo extremamente importante. Aparentemente, essa decisão foi tomada em junho. Vou supor que ela foi comunicada aos vários estados europeus ao longo de junho. Suspeito que eles já sabiam disso na época da reunião da OTAN, e acho que isso explica muita coisa. Agora, falando especificamente dessa decisão, o motivo pelo qual ela foi tomada, e foi antes do agravamento no Oriente Médio, aliás, do conflito com o Irã, é porque os Estados Unidos estão enfrentando problemas de capacidade. Lembro que falei sobre o problema deles em produzir projéteis, mas é tudo mais também, interceptadores de defesa aérea Patriot e tudo isso. Patriot air defense interceptors and all of that. And we come back to the governing. E voltamos à questão, a obsessão dominante nos Estados Unidos. O que eu sempre digo, no fim das contas, tudo se resume à China. A pessoa dentro do Pentágono que aparentemente foi fundamental para essa decisão é Elbridge Colby. E surpresa, surpresa, qual é a prioridade de Elbridge Colby? Ele é a pessoa que diz, devemos focar na China. Tudo que temos, devemos focar na China. Estamos ficando sem armas. As poucas armas que ainda temos, precisamos economizar para que possamos nos preparar para a nossa grande guerra com a China. É disso que o Pentágono se trata. Então, obviamente, isso corta a Ucrânia, o que todos os líderes europeus agora entendem, e acho que eles estão gradualmente percebendo que o apoio americano irrestrito à Ucrânia acabou e que a guerra na Ucrânia, portanto, será perdida. Então, eles precisam pensar além disso, porque se os Estados Unidos agora estão focados na China e no Indo-Pacífico e talvez no Oriente Médio, isso significa que os americanos não vão estar tanto na Europa como antes. Isso, por sua vez, significa que os europeus precisam começar a pensar sobre sua própria segurança. Então eles estão criando todos esses acordos de segurança, estão fazendo todos esses arranjos para fortalecer suas indústrias militares. O que, aliás, ninguém na Europa, devo explicar isso para as pessoas na China, ninguém na Europa realmente acredita que isso vá funcionar. Mas esses acordos de segurança estão sendo feitos. E ontem, Emmanuel Macron finalmente fez o que os líderes europeus precisam fazer. Ele telefonou e conversou com Putin. Ok, ótimo. Mas o que ele disse? Ah, foi uma reunião extraordinária. But what did he say? Oh, it was an extraordinary meeting. The conversation lasted 2 hours, apparently. A conversa durou 2 horas. Aparentemente, 2 horas. Mais do que qualquer uma das ligações entre Putin e Trump. Em resumo, eles concordaram sobre o Oriente Médio, concordaram sobre o Irã e concordaram que trabalhariam juntos para tentar evitar qualquer retomada de conflito entre os Estados Unidos e o Irã. E ambos concordaram implicitamente que o ataque ao Irã foi errado, mas discordaram completamente sobre a Ucrânia. Parece que a maior parte da conversa foi sobre o Oriente Médio. Bem, o Oriente Médio, quero dizer, também tem sido relatados muitos envios vindos da Europa para Israel, o que faz muita gente especular que Israel está agora estocando e se preparando para a próxima rodada.
Então a situação é muito frágil, não é? Yes, it is. It is. I mean, that's exactly what it is. I mean, that's exactly what's happened. É isso mesmo. Quero dizer, é exatamente isso. Quero dizer, é exatamente o que aconteceu. O que temos é um cessar-fogo muito, muito instável. O Irã aparentemente ainda mantém sua capacidade de enriquecimento. Pelo menos tem os cientistas, tem a capacidade de fabricar centrífugas e talvez ainda tenha seu estoque de urânio. A IAEA, o Irã fechou as portas para ela. Então nenhuma das questões fundamentais foi resolvida. Os iranianos se recusam a negociar com os americanos, a menos que recebam garantias de que Israel e os Estados Unidos não vão atacar o Irã novamente. Os americanos provavelmente não darão garantias. The Americans probably don't want to give those guarantees. And how reliable would such guarantees? E quão confiáveis seriam essas garantias, afinal? Ninguém sabe se os iranianos vão manter a posição de que não vão adquirir armas nucleares ou se, na verdade, podem avançar com um programa de armas nucleares. Então, diante dessas incertezas, há um risco muito, muito alto, eu diria até uma probabilidade, de que a menos que algo seja resolvido e acordado nas próximas semanas ou meses para romper esse impasse, teremos outro ataque israelense, ou um ataque americano novamente. E você sabe, estamos em uma pausa muito instável e insatisfatória no momento. We are in a very unstable and unsatisfactory pause at the moment. You see, Veja, eu acho que o Trump, antes de se tornar presidente, dizia que queria esse acordo de paz, queria aquele cessar-fogo, ele falava todas essas coisas. Existe uma maneira muito fácil para o Trump fazer isso. Se ele parar de apoiar países como a Ucrânia com armas, parar de apoiar Israel com armas, então as lutas vão acabar. Mas ele não pode fazer isso, certo? But he can't do that, right? What do I tell you? What do I tell you, Sophia? O que eu te digo? Por que eu te digo, Sofia, que você é chinesa demais, que você aborda essas questões de uma forma racional demais? Você está absolutamente certa. E se falarmos especificamente sobre o Irã, o acordo, como já disse muitas vezes, estava lá na mesa. Os americanos disseram que não querem que o Irã adquira armas nucleares. O Irã disse que não queria adquirir armas nucleares. Ambos os lados concordaram com o objetivo final. O único problema, portanto, era encontrar mecanismos para alcançá-lo. E esses mecanismos não teriam sido difíceis de alcançar. Você já tinha a IAEA no Irã. Poderia ter se baseado nisso. E poderia ter chegado a um acordo forte e satisfatório, que é preciso dizer, provavelmente teria sido muito semelhante ao acordo de 2015, que o próprio Trump rasgou. Então veja, este é um problema totalmente solucionável. E agora temos uma situação muito pior, que é a que acabei de descrever, em que ninguém sabe ao certo, provavelmente nem o próprio Irã sabe, o que vai fazer daqui para frente. Então veja, esta é uma situação muito, muito ruim, e o ataque ao Irã, longe de resolver qualquer coisa, tornou tudo muito, muito pior. Agora eu vou dizer uma coisa. Acho que sabe, os iranianos realmente precisam começar a ouvir o conselho de seus amigos. A Rússia tem dado bons conselhos a eles. A China tem dado bons conselhos a eles. Os chineses e os russos disseram que estão preparados para ajudar. The Chinese and the Russians have told them they're prepared to help. Interestingly enough, I don't know whether you know, but the Curiosamente, não sei se você sabe, mas o ministro da Defesa do Irã aparentemente demonstrou interesse no JF-17, a aeronave que os paquistaneses possuem. Por todos os meios, compre suas armas da China, compre suas armas da Rússia, faça todas essas coisas. Mas ouça o conselho dele sobre seu programa nuclear. Tornar-se uma potência nuclear não está nos melhores interesses do próprio Irã. Mas trabalhe com os chineses e os russos. Eles provavelmente podem ajudá-lo a chegar a um bom acordo. Mas é claro, o que os iranianos vão fazer é outra questão. É uma situação muito, muito ruim, e nunca deveríamos ter sido colocados nessa posição em primeiro lugar. A razão de estarmos nessa situação terrível, primeiramente a culpa disso recai sobre Israel, obviamente, mas também sobre Donald Trump nos Estados Unidos. Bem, o Irã acabou de fazer uma mudança estratégica. Eles abandonaram o GPS e agora vão usar o sistema Beidou chinês para a navegação.
A única surpresa aqui é que demorou tanto para o Irã fazer isso. Você pensaria que essa deveria ser a primeira coisa a se fazer, certo? Eles deveriam ter feito isso há muitos meses. Uma explicação a muitas discussões na mídia chinesa é que dentro do Irã ainda existem facções fortemente pró-Etaozuá. Então, eles não totalmente unificaram. Será que esse é o problema? As pessoas na China que estão dizendo isso estão absolutamente certas. Esse tem sido o grande problema. O Irã sempre foi muito relutante em realmente se comprometer totalmente com relações fortes com a China e a Rússia. Agora, com a Rússia, há razões para isso, porque Rússia e Irã têm uma história muito complicada entre si. Eles travaram 5 guerras, um fato que não é amplamente conhecido. Aliás, os russos venceram a maioria delas. O Irã perdeu o Azerbaijão como resultado dessas guerras. Os soviéticos invadiram o Irã junto com os britânicos na década de 1940 e tinham bons motivos para isso. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando parecia que o Irã poderia se aliar à Alemanha. Os soviéticos ocuparam Teherã na época da famosa Conferência de Teherã, quando Stalin, Churchill e Roosevelt se encontraram, só para constar. De qualquer forma, há uma longa história de relações difíceis entre a Rússia e o Irã, então os iranianos têm algum motivo para desconfiar dos russos. Eles não têm motivo algum para desconfiar da China. Nunca tiveram relações difíceis com a China. Mas existe uma parcela muito grande da sociedade iraniana que anseia por boas relações com o Ocidente e vê todo o objetivo da política externa iraniana como sendo a normalização das relações com o Ocidente e a persuasão dos Estados Unidos para suspender as sanções contra o Irã. E isso os levou, na minha opinião, a todo tipo de erro. Um deles foi insistir no JCPOA. Quero dizer, eles não deveriam ter desistido disso apenas alguns dias ou meses atrás. Deveriam ter desistido disso anos atrás, quando a opção de realmente adotar o sistema chinês já existia. Então esse é o primeiro ponto. Esse foi o primeiro. Bem, esse é um exemplo. Mas acho que toda essa questão de enriquecer o urânio até níveis de 60% para tentar usar isso como moeda de troca com os americanos sempre foi falha. Porque qual era o propósito dessa moeda de troca? No fim das contas, fazer com que os americanos suspendessem as sanções contra o Irã. Os americanos não suspenderam as sanções contra o Irã. Em vez disso, atacaram o Irã. Seria muito melhor para o Irã ter trabalhado para desenvolver suas relações com os BRICS, comprometer-se totalmente com os BRICS, desenvolver relações fortes com a China, desenvolver também relações fortes com a Rússia, que é seu vizinho, e deixar de lado o histórico ruim que existia ali. Acho que o presidente iraniano anterior, Ebrahim Raisi, entendia isso, mas acho que o atual, Pezeshkian, não entende. Acho que ele ainda acredita que o Irã tem um futuro mantendo um bom relacionamento com os Estados Unidos e com o Ocidente. Então o resultado é que o Irã tem essa diplomacia excessivamente complicada que o leva a armadilhas das quais precisa escapar. E acho que as pessoas na China que fizeram essa avaliação, mais uma vez, estão sendo muito perspicazes e entenderam a situação muito bem. Esse não era um problema que os soviéticos tinham, certo? Gorbachev e Yeltsin, todos eles tinham essa ideia, até certo ponto no início, acho que o próprio Putin também, de que poderiam trabalhar de perto com o Ocidente. De alguma forma, eles não acreditam mais nisso agora, certo? Tive muitas conversas com russos sobre isso, e eles chegaram à conclusão. Não todos os russos, quero dizer, ainda há uma minoria que pensa diferente. Mas eles perceberam que isso tem sido um desastre constante para eles. Por que a União Soviética e a China entraram em conflito nas décadas de 1950 e 1960? Foi porque Khrushchev sacrificou a aliança com a China para conseguir melhores relações com o Ocidente. E qual foi o resultado disso? O colapso da União Soviética, eventualmente. E devo dizer com toda justiça
que há muitas pessoas na Rússia agora que entendem isso, inclusive dentro da liderança política e da classe política. E uma coisa que você sempre vai ouvi-los dizer agora é que a briga com a China foi o maior erro da União Soviética. Quero dizer, essa foi a causa principal de tudo que deu errado. Mas você está absolutamente certo. Putin ainda queria melhorar as relações com o Ocidente. Agora ele entende que isso é impossível. Os russos, intelectual e mentalmente, já superaram isso, eu acho. Mas no Irã, eles não superaram. Só quero compartilhar algo que tem tudo a ver com o que aquelas pessoas, os internautas, têm dito sobre o Irã. Na verdade, tive uma discussão sobre o Irã com alguém que conheci em São Petersburgo quando participei daquele fórum jurídico. E ele era um civil, devo dizer. Não era alguém do meio militar. Ele era russo. E ele me disse que os russos tiveram vários contatos com o Irã nos últimos 3 ou 4 anos e descobriram que o Irã é um país muito difícil de ajudar. Sempre existe essa questão de que, de alguma forma, fazer um acordo com vocês, ou mesmo com a China, ou entrar para o BRICS, é uma segunda opção. O melhor seria melhorar as relações com os Estados. E claro, em primeiro lugar, isso nem é verdade. Quero dizer, não há como as relações com a China e a Rússia serem uma segunda opção. Mas em segundo lugar, o que eles imaginam ser o melhor, nem sequer está sendo oferecido. Isso nem é uma opção. Bem, esse é o problema, eu acho. Países como a Rússia e a China, bem, até certo ponto também existem forças dentro da China que querem, sabe, ter um bom relacionamento com o Ocidente. Mas o problema, eu acho, pelo menos o que a China percebeu agora, é que a China é simplesmente grande demais. E a mesma coisa com a Rússia. A Rússia é simplesmente grande demais, poderosa demais como país, para que os Estados Unidos aceitem em termos de igualdade, porque os estadunidenses sempre vão se sentir muito desconfortáveis tendo uma Rússia poderosa ou uma China poderosa. Esse é sempre o problema. Eu concordo totalmente. Quero dizer, preciso dizer que há uma diferença entre as relações da China com o Ocidente e as relações da Rússia com o Ocidente. E isso eu já percebia, aliás, lá nos anos 70, quando Nixon foi a Pequim e se encontrou com Mao e Zhou Enlai e tudo mais, que é o fato de que os chineses sempre tiveram em suas relações com o Ocidente uma autoconfiança tremenda que os russos não têm, ou pelo menos não tinham até muito recentemente. Stalin aparentemente tinha. Quero dizer, ele não se impressionava nem tinha medo do Ocidente. Mas os líderes que vieram depois dele, Khrushchev, Brezhnev, todos eles, tinham uma admiração pelo Ocidente. Os chineses nunca tiveram isso. E eu acho que isso é muito mais disseminado dentro da sociedade chinesa, porque a China é esse país extraordinário, com uma história tremenda e uma enorme autoconfiança cultural. E acredito que depois que o Partido Comunista da China alcançou aquele evento, acho que é chamado de libertação na China, depois que eles conseguiram isso, não houve mais volta. Quero dizer, isso restaurou o senso de crença deles em si mesmos. E eles nunca realmente ficaram impressionados com o Ocidente da mesma forma, porque por que deveriam? Enquanto os russos, um país muito mais jovem, com muito menos autoconfiança, sempre estiveram, até muito recentemente, impressionados com os americanos. E os iranianos ainda estão. Bem, talvez então possamos dizer que provavelmente a maior conquista do Partido Comunista da China foi devolver a confiança ao povo chinês. Com certeza. Eu não acho que haja qualquer dúvida sobre isso. Eu acredito absolutamente nisso. E isso é em parte porque os chineses, a liderança do Partido Comunista da China, Mao em primeiro lugar, nunca lhes faltou autoconfiança, essa crença em si mesmos. Você olha para Khrushchev e vê suas interações com os líderes americanos e pode perceber seu sentimento de inferioridade. Há uma cena extraordinária em que ele discute com Nixon
sobre quem tem as melhores cozinhas, os americanos ou os russos. Quero dizer, coisas absurdas. Você consegue imaginar alguém como Mao ou Zhou Enlai entrando em uma discussão com Nixon sobre algo assim? Quero dizer, há muitos países em desenvolvimento tentando copiar a China. Talvez eles possam começar com autoconfiança, sabe? Até mesmo o Irã, certo? Bem, de fato, absolutamente incluindo o Irã. Quero dizer, o Irã também teve uma história difícil. Foi essencialmente um protetorado da Rússia e da Grã-Bretanha durante o século XIX. Os russos e os britânicos estavam dividindo o Irã em esferas de influência e coisas desse tipo. E então, como eu disse, teve uma história muito difícil depois disso. E depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos basicamente comandavam tudo lá. Então eles têm todos esses problemas para resolver. Mas como você disse corretamente, eles deveriam olhar para a China e observar a autoconfiança que a nação chinesa conquistou. Certo. Tudo bem. Sempre é interessante conversar com você. Então vamos conversar na próxima semana. Com certeza. Tenham um bom dia. Tenham wata. Você? Tchau.